Bem, boa noite a todos. Como tudo no mundo, Boa pelas noite. perguntas ao Xing, tudo está muito difícil nessa época que a gente está vivendo. Inclusive uma live, com todo cuidado, deu muito problema no final. Bem, a primeira coisa que a gente vai conversar agora são alguns processos necessários para você, que são qualidades, para a gente conseguir interpretar o Xing. O Xing é um livro das mudanças, né? Não há o que mude, só há mudança no mundo. Nós, humanos, tentamos segurar as coisas, manter sob controle, mas a única coisa que não muda nunca são as mudanças. Elas estão sempre aí presentes na nossa vida. Descobrir seus segredos e penetrar lá dentro dessas mudanças para orientação, para um diagnóstico ou para um oráculo, isso depende muito da pergunta que você escolhe fazer. Só existem essas três formas de você consultar o Xing. Ou você está pedindo orientação, ou está pedindo um conselho, que é uma orientação, um diagnóstico, o que é que está acontecendo na minha vida, ou então oráculo, o que eu posso esperar de determinada situação. É preciso qualidades para isso. E essas qualidades a gente só consegue descobrindo no decorrer do aprendizado a você consultar esse livro. Eu retirei algumas dessas qualidades no livro de Fernando Pessoa, A Mensagem, que nas edições atuais elas não estão corretas. Alguém que traduziu não conseguiu compreender o sentido e deformou. Como o meu Xing, como o meu livro, Mensagem do Fernando Pessoa, é dos anos 70, ela está integral. Depois eu passo para vocês que estarão dentro do curso, eu vou passar o texto inteiro. Mas hoje eu só vou dizer para vocês quais são as qualidades para a gente interpretar o Xing. A primeira dela é a simpatia. É a mais simples de todas. Você tem que ter simpatia pelo Xing. Você precisa vê-lo como um mestre, aquele que orienta. Para mim, ele é meu pai, sempre foi meu pai. Mas essa simpatia, ela requer uma dedicação, uma compreensão, e não simplesmente intuir sobre o que ele está dizendo. A intuição é a segunda qualidade. Então, primeiro eu tenho a simpatia, eu vou ter cuidado quando analisar uma resposta do Xing, eu vou saber montar um hexagrama, mas isso tudo será dado no curso. Hoje nós vamos falar em linha geral do que é que vocês podem esperar nesse curso. Então, a primeira é a simpatia, a segunda qualidade é a intuição. Mas intuição não é aquilo que surge na nossa cabeça, ela é o entendimento daquilo que a gente sente. É diferente a forma da gente intuir. A intuição é especificamente isso, mas a gente considera, às vezes, intuição como se a, a gente imaginasse alguma coisa que é. Ela não é isso. Ela tem um entendimento de sensorial é de dentro de você. Então, eu vou intuir. Para me intuir, a terceira qualidade, eu tenho que usar a inteligência não discursiva. A inteligência que pode analisar a resposta com a realidade da pergunta. Se eu pergunto sobre o negócio e sai um hexagrama do casamento, não significa que eu vou me casar. Significa uma sociedade, que também é um casamento. Na hora que você se associa a alguém, você faz um casamento de negócios, mas não é o casamento de um homem e uma mulher. Então, é por isso que ele pede a inteligência não discursiva, que é relacionar a resposta com a realidade da pergunta. Essa é a terceira qualidade. A quarta é a compreensão. Analisar, decompor, mas é a inteligência não discursiva. Relacionar a resposta com a realidade da pergunta, como eu disse antes. A quarta qualidade é a compreensão.
que ilumina o símbolo com outros conhecimentos que vão trazer luzes a ele. Isso aí pode ser um estudo de simbologia do inconsciente, né? Pode ser algum livro que você leu que contém mais ou menos aquilo, né? E outros conhecimentos, várias luzes, porque a compreensão, na verdade, é a vida real da pessoa. Você pode juntar N conhecimentos do I Ching, mas tudo que ele fizer para você, na resposta que ele vai lhe dar, está relacionado com a pergunta que você fez, com as circunstâncias que estão naquela pergunta. Então, a compreensão se transforma numa vida real. A quinta, essa é mais incrível, né? Porque é como se a gente estivesse falando com um anjo ou com o divino. É como se você recebesse uma compreensão, uma intuição, uma inteligência, uma simpatia que vem completa, guiando você na sua interpretação. Porque, se calhar, tudo na vida é símbolo, tudo. Cada coisa que você faz, cada união com pessoas que você faz, cada estudo que você faz, é um símbolo de uma busca nossa em torno da compreensão do que é a vida. Então, se calhar, tudo é símbolo. A gente olha para o sol e diz, poxa, que maravilha, né? Mas ele também é um símbolo da luz, é um símbolo da harmonia, é um símbolo do equilíbrio, que são, vamos dizer assim, a finalidade de todo conhecimento taoísta, é encontrar o equilíbrio e a harmonia. E isso é preciso que a gente tenha quando vai consultar o I Ching. Ele vai sempre... Deixa eu ver se eu consigo... Produções que não Bem, passando por isso, a gente vai para um outro. Isso é o como Fernando Pessoa vê a interpretação do Xing. Eu cheguei a isso muito tempo depois de ter estudado a condição gráfica do Xing. O que é o hexagrama, o que são as linhas mutantes, o que são os trigramas nucleares. Isso tudo a gente vai dar no curso, eu não posso entrar nisso daí. Mas eu queria preparar vocês para entender o que é essa interpretação que a gente vai fazer hoje, das 3 perguntas que foram combinadas com vocês. Outra é Vambi. Vambi era um sábio que viveu na dinastia Han, que foi a dinastia mais sábia da China. Ele, com 12 anos, ele entrava naquelas reuniões daqueles sábios que se consideravam assim, o maior entendedor do Xing. Ele dizia para eles: espera aí, não é bem assim como vocês dizem. E ele montou um sistema de você entender o Xing, com que ele fala assim: as imagens que o Xing traz levam a significado. A análise contém as palavras e essas palavras levam um significado. Você precisa encontrar, em cada leitura do I Ching, o significado que sua pergunta vai orientar. Aí ele vai e fala: as palavras que você lê contêm as imagens, e essas imagens levam a significado. O que ele quer dizer? Se ele fala de um casamento, pode ser o negócio, porque sua pergunta foi sobre o negócio. Se ele fala sobre um rio que corre e vai dar em algum lugar, aquele rio é o conselho que você está dando para você fluir pelos acontecimentos e não ter uma ideia fixa de que aquele acontecimento é simplesmente aquilo, porque tudo é mudança, aquilo está em estado de mudança. Ele faz, vamos dizer assim, um foco naquela pergunta que você fez, e esse foco dele, quando ela vai mudar, ele pula para o hexagrama através das linhas que eles sorteiam, porque são só tipo 4 de linhas que tem no Xing. Ou você tem um hexagrama fechado que não muda, e cada um dos espaços das 6 linhas que saem no Xing, o número 9 e o número 6 causam mudança. O número 7 e o número 8 é uma situação fechada. Então, quando você faz a pergunta, a situação fechada é aquilo que ele tem que lhe dizer. Não tem uma ação sua ainda feita que levasse a uma mutação que era um segundo hexagrama.
Ele acha que você, para encontrar o significado no Xing, você tem que agir como se fosse um caçador que está em busca de uma presa, um bichinho qualquer. O que você faz? Você segue os rastros. Esses rastros estão nas suas ações, estão dentro do hexagrama que você sorteou, as linhas mutantes que aconteceram, a depender de onde elas saíram, são ações que vêm, as duas primeiras da Terra, as duas do centro do hexagrama do homem e as duas finais em cima do hexagrama do céu. Então, se você faz uma pergunta e, de repente, está na linha da Terra, aconteceu comigo na época que Collor tomou de tudo. Eu estava com dinheiro e perguntei para ele se eu devia, na época eu era estilista de moda, fazia roupa de criança, e eu perguntei para o Xing se eu devia tirar o dinheiro daquela época do overnight. Aí ele disse imediatamente sim, porque as forças da Terra vão se mover. E eu fui olhar nas linhas o que ele tinha sorteado, que as forças da Terra iam se mover, estavam nas duas primeiras linhas, essa orientação minha. Então, eu compreendi, vai acontecer alguma coisa do ponto de vista financeiro no Brasil, e esse dinheiro não pode ficar aí, porque ela vai se mover e alguma coisa vai acontecer. Eu mandei esse dinheiro para comprar uma loja em São Paulo. No outro dia, a Collor de Mello trancou o dinheiro de todo mundo. Então, é muito importante a gente saber em que linha, na hora que você consulta o Xing, você teve mutação. Teve o número 6 ou então o número 9. A 8 e a 7, a situação se mantém como está. Aí depois ele fala, devemos analisar as imagens e comparar com a pergunta. Vá direto ao que precisa fazer, analisando a resposta do Xing. Os hexagramas e trigramas e linhas são pistas, são rastros. É como aquela história de que eu vou caçar um animal, eu tenho que seguir aquele rastro. Eu não posso ir direto para a minha intuição. Tá? Você tem aquelas regras que eu falei para vocês, que Fernando Pessoa coloca na mensagem, que é a simpatia, pelo símbolo sim, o respeito também, né? A intuição, que é sentida no corpo. Aquilo tem que bater em você e você perceber, não está bem. A inteligência para analisar aquilo que causou aquele entendimento que você sente, a compreensão, né, do que aquilo está ligado à pergunta que você fez, e, por último, vem aquela coisa de que o anjo pode estar falando com você, porque é uma intuição, mas é mais do que uma intuição, é uma certeza que acontece no final da interpretação, que você fala, é isso, não tenho dúvida mais. Aí você parte para a ação, ok? Dito isso, nós temos, hoje na live, 3 perguntas para analisar, ok? A primeira pergunta é um diagnóstico. Qual seria essa pergunta? Vocês estão com papel e lápis? Eu gostaria que vocês tivessem, porque é importante que vocês anotem o que é que aconteceu ali no diagnóstico. Qual seria a pergunta? O que está causando e trazendo tantas guerras, catástrofes, dificuldades que nós humanos estamos vivendo? Isso é geral, até uma simples live dá um monte de confusão para que ela aconteça do jeito que tem. Vocês estarem aqui, imagina quantas pessoas não puderam vir. Temos 140 inscritos nessa live, que deve depois realmente ser repassada pelo YouTube, mas quantas pessoas foram impedidas de chegar até aqui na live hoje? Isso daí, esse diagnóstico que nós vamos ter, a Juliana vai colocar na tela um slide da pergunta: o que está causando e trazendo tantas guerras, catástrofes e dificuldades que estamos vivendo? O Xing, então, sai com esse diagnóstico. O hexagrama 26, né? Ele chama Ta Shuo, o poder de domar do grande. Então, nós tivemos 2 linhas. Se vocês olharem para aí, contando de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Uma linha está na quarta posição de mudança, deveria ter um X aí, então, nessa quarta posição que você coloque, porque essa linha teve o número 6, e a quinta linha teve o número 6. Aí você também põe um outro. Quando você coloca essas xizinhos nessas duas linhas, que a quarta e a quinta, você tem que montar o outro hexagrama, que é o 1, colocando as linhas que não tiveram mudança e mudando do yin para o yang as duas que teve mudança. Daí você tem o hexagrama 1, que é o criativo. Qual é a característica do hexagrama 26? A característica dele, por chamar o poder de domar do grande, ele diz que a força divina está atuando, tanto que o segundo hexagrama deu 1. Essas catástrofes e dificuldade é como se o céu estivesse colocando nos chifres de um javali um impedimento, ou pegando um boi e tirando também o poder agressivo dele. E aí ele usa símbolo dos animais ou de qualquer coisa para dizer que você vem do céu, vem do criativo, segundo o hexagrama. Ele está nos incitando. Aí você tem um trigrama nuclear que no curso vocês vão aprender a ver, a humanidade a uma mudança enorme, tá? A voltar a ter alegria de viver. Então, como a dor vem para nos acordar como se fosse um impedimento de nós continuarmos com a ação contrária à natureza, para que a força do criativo possa, então, tomar as rédeas da coisa, as leis das mudanças, né? Essas leis das mudanças, elas levam essencialmente o homem ao equilíbrio e harmonia. Não é a ser bonzinho, é a conseguir pegar as situações difíceis e colocá-las dentro de uma escolha pessoal. Essa escolha pessoal pode ser evitada por um governo violento. Se for um governo violento, a hora é agora dele cair. Por quê? Porque o universo está trabalhando nesse diagnóstico para fazer as mudanças necessárias para a gente entrar num novo ponto de vista, numa nova organização, no ponto de mutação necessário para que as coisas da agora em diante passem a funcionar. Tá? Aí, nesse diagnóstico, quem está causando tantas guerras, catástrofes, dificuldades que estamos vivendo é uma força divina de contenção a tudo aquilo que nós estamos fazendo com a natureza, a tudo aquilo que a gente está fazendo com as populações mais pobres, a tudo aquilo que guia a vida de todos nós, que seria o financeiro. Mas o dinheiro é energia, e ele não pode estar a favor de uma energia maléfica que destrói a humanidade. Aí vem essa contenção violenta do poder de domar do grande, que é um hexagrama que impede, pelo poder divino, que as coisas continuem como estão. Então, nós temos como transformação dessa situação, e olha, observe essas duas linhas mutantes que eu falei para vocês, que é a quarta e a quinta linha. A quinta linha é do príncipe, quer dizer, os reguladores dos governos do mundo. A quarta linha é do ministro, aquele que executa o que o príncipe pediu. Então, a gente vê que a mudança é para a gente chegar ao hexagrama criativo, porque o hexagrama criativo é o poder do céu atuando no mundo terra. Nós temos, iniciando o I Ching, o hexagrama 1, o criativo, simbolizado por um cavalo que avança dentro das leis que nós vivemos, né, que são leis de mudanças, leis da natureza, que foram feitas antes da gente nascer e que agora estão sendo impondo por essa vontade divina para que as coisas voltem à ordem natural da harmonia e do equilíbrio. Esse hexagrama foi muito incrível quando ele saiu para mim, porque eu fiquei olhando e digo, nossa senhora, então
as mudanças vão acontecer nos governos, tá? E nos executantes desse governo. E daí toda essa situação que está vivendo no mundo de aumento de fascismo e tal, e combate, e guerras, e catástrofes, dificuldades, desmoronamentos, seja lá o que for, é como uma limpeza para que a gente comece esse novo tempo. Não é tanto um castigo, mas é, vamos dizer assim, uma educação forte das leis divinas para que as situações no mundo mudem. Elas não podem continuar assim. Nós não podemos assistir tanta miséria, tanta desgraça. Aí a natureza inteira se junta com o poder do divino, do que ele chama de príncipe, e destrói os príncipes que estão inadequados, e destrói o que quer que esteja acontecendo, impedindo que se renasça agora uma nova humanidade, um novo tempo para o planeta. Então, o diagnóstico, a gente não pode nem sequer dizer que é só desgraça, porque a gente não está sabendo como agir. Aí vem vírus, vem tudo isso que a gente está passando, como se fosse ceifando aquilo que não quer se adaptar às mudanças e que não são mudanças que nós estamos criando. Ela vem da força divina. Aquilo que a gente chama de juízo final, de verdade. Tá? O hexagrama criativo está com o poder na mão, está usando o poder de domado grande que ele tem para corrigir situações. Então, tem um aspecto positivo em todas essas tragédias que nós estamos assistindo, em todas as dificuldades que estão nas famílias, em tudo. Porque, inclusive, os trigramas nucleares desse hexagrama levam ao hexagrama 54, que fala sobre isso. Tudo vocês vão aprender no curso, não adianta, porque aqui eu teria que dar um curso inteiro. Os trigramas nucleares é quando você elimina a linha de cima e a de baixo e refaz 2 trigramas. No caso desse, vai dar o incitar e a alegria. É como se ele dissesse, usando por que esse sentido está aí? No nuclear, ele diz, a jovem que se casa. Na antiga China, as jovens não tinham como escolher seu marido. Ela tinha que ser colocada no casamento. E todo o hexagrama fala como essa moça precisa se comportar para que, então, ela consiga sobreviver, né, a esse casamento arrumado por pai, por mãe, pelas tradições das antigas sociedades, e que é uma situação bem delicada. Tá? E aí a gente descobre todo o diagnóstico e vê que é uma situação difícil para a gente, pelos trigramas nucleares que estão dentro desse hexagrama. Para chegar a um diagnóstico ou a um aconselho, a um oráculo, é preciso estudar muito. Eu vou mandar para vocês 5 livros necessários para que vocês se aprofundem realmente no Xing. A maior parte deles é em outra língua. Infelizmente, nós não temos muito na língua portuguesa, tá? Mas eu vou, olha só aqui. Está vendo essa pilha aqui? Você tem esse daqui, que é do Hua Xin. É um mestre que mora na Califórnia, ainda é vivo, não tem em português. Vocês vão receber a relação dele. Aqui estão todas as perguntas que vocês fizeram, que eu coloquei aqui, que eu consultei todos esses livros. O do I Ching, esse meu está bem velhinho, foi um livro que eu dei para minha filha que faleceu e ele voltou para minha mão. Então, também está aqui todas as perguntas que a gente fez. Ele sai ao contrário aí, né? Mas tudo bem. Temos um xamânico, que é o I Ching total. Essa relação vai para vocês. Esse tem em português, do Stephen Carter. Ele é uma pessoa que eu conheci pessoalmente, ele é muito incrível, lá em Londres, e ele fez uma análise das linhas e do Xing, quando era visto ainda no sentido xamânico mesmo, sabe? Assim, tipo, os espíritos estão fazendo isso. É interessante. E esse é meu ídolo, que é o Van Bi,
que é esse menino que, com 9 anos, entrava naqueles homens todos gravatados, achando que estudar o Xing colocava eles lá no céu, e queria que cada um seguisse aquilo que ele via no Xing, e ele entrava com 12 anos de idade e dizia: vocês não sabem seguir o rastro, vocês vêm com tudo prontinho aqui para dizer como é que a gente tem que entender o Xing, e o Xing é uma caça, é uma descoberta, é um estudo de avaliar através dessas qualidades necessárias na interpretação, e que só você, no final, chega àquela conclusão. E quando ela bate, você tem certeza absoluta que a resposta é aquela. Você não tem dúvidas. Será que é isso? Não. E você escuta os conselhos. Aí, tem situações que podem ser mudadas, tem outras que não. Ele diz claramente, no segundo hexagrama, se você ainda pode trabalhar, tem tempo de trabalhar na mudança, porque nós temos um ponto de referência no Xing, que é o momento que você chega para ele. Você não escolheu nenhuma das possibilidades de atuação sua que vai dar naquele outro hexagrama. As linhas vão te dizer as possibilidades. Tá? O hexagrama que eu mais temo no Xing, quando sai para mim, é o 49. Porque com ele não tem jeito. O que vai acontecer, vai acontecer. Ele é o trovão sobre o trovão, então já bateu o tempo que você podia escolher. Da agora em diante é sentar e se preparar para a pancada ou para a felicidade. Ali não há como você... Aí, se eu não for para São Paulo, ficar aqui, ou se eu não comprar essa casa, ou comprar, me casar ou não casar, já casou, já acabou, agora vai ter que lidar com a situação que está ali. Ele não dá chance para uma mudança. Ele diz: aconteceu, agora é haha, o é chorar, ou então sorrir, haha. Então, para quem gosta das mutações e quer se adequar à ação correta sugerida pelo Xing, esse hexagrama é tenebroso, porque ali, se prepare, você vai chorar muito, porque já tomou atitude. Tá? Eu tenho uma série de estradas que vão me levar para um local. Estou no meu carro, que é a minha própria vida, dirigindo ela. Eu pego a estrada errada, eu não vou sair no local que eu escolhi, que eu deveria ir. Eu vou bater em outra cidade, gastar gasolina, ter que ir sofrer, às vezes, assalto, acidente, seja lá o que for que vai acontecer nesse caminho. Então, a gente precisa entender quando é que ele é um oráculo, quando ele é que é um livro de sabedoria. Ele é um livro de sabedoria quando você chega até ele para perguntar qual a melhor forma de você atuar em determinada situação. E não depois que passou. Porque depois que passou, e aí? Já foi. Ele vai dar horror, haha, ou sorria, fique feliz, ou então sofra agora as consequências daquilo que você escolheu. Ok? Então, o oráculo no Xing, ele, quando ele diz que vai ser assim, é porque vai. Nós vamos fazer uma pergunta de oráculo hoje. Nessa primeira pergunta, o que está causando tantas guerras, catástrofes, dificuldades? Vocês viram, saiu o hexagrama, né? Tahuá, Taochu, Tachu, o poder de domar do grande, o trigrama superior é a montanha e o trigrama inferior é o céu. Só que ele se transforma pelas linhas que a gente retirou no criativo, quer dizer, a força divina que está atuando no mundo agora. Há muita gente que fala, nós estamos vivendo um juízo final. Sim, pode chamar assim de juízo final, mas as coisas vão entrar em ordem, que a gente queira, não. É um ponto que não tem retorno. É o hexagrama 24, ponto de mutação. Tá? É preciso que isso que nós estamos vendo aconteça para que a gente aprenda a entrar na ordem mundial ditada pelo divino, que são as leis das mudanças, que o Xing vai lhe preparando para compreendê-las com mais profundidade, de acordo com seus estudos, de acordo... Olha, para mim escrever meu livro, eu atendi 6.000 pessoas, 6.000. Fazendo o quê com essas 6.000 pessoas? Entendendo um método que eu tinha desenvolvido durante 26 anos de estudo, na época que eu escrevi meu livro, foi em 1993, eu conheci esse livro
Eu tinha 21 anos, então eu tinha um caminho enorme com o Xing quando eu disse, bem, o método é esse, tá? E agora eu vou testar, antes de escrever o livro. Depois que eu escrevi o livro, eu saio relatando algumas consultas que eu fiz, né? E ensinando um método, esse método que eu uso, para você chegar ao Xing que está de acordo com o que tanto o Vambi fala aqui, quanto Fernando Pessoa no texto da mensagem. Tá? A última coisa que eu faço é aquela de esperar a luz divina baixar para dizer é isso. Para isso, eu tenho que fazer uma série de estudos, eu não vou pela intuição. Não dá apenas ela. Eu tenho que ter a simpatia, eu tenho que ter a inteligência que vai comparando aquilo que a pessoa me conta com o que saiu no hexagrama. Demora, uma consulta demorava, naquela época, 2, 3 horas com a pessoa. Me conta direitinho como é que é isso aí. Isso que você está me relatando aqui. Sim, mas o que que fez você se juntar com esse homem? O que que fez você entrar nesse trabalho que você está consultando? Eu tenho que ter as pistas, os rastros, através, se não é para mim, das pessoas. Se é uma pergunta que eu faço para mim mesma, eu tenho que ter a sinceridade, a verdade de entrar na minha vida e dizer, uai, isso aí é isso que eu faço. Isso aqui eu preciso mudar. E ele vai dizer como você vai mudar essa atitude interna sua diante da vida. Aí há um trabalho a ser feito, né? Que não é só você precisa compreender, precisa usar a inteligência, a intuição, a simpatia, e daí modificar a direção que você estava levando na sua vida diante daquela pergunta. Sempre, sempre. A pergunta, coloquem aí no seu papel, é a régua e o compasso para você seguir na interpretação. Não há outra saída, porque se você sair disso daí, você vai estar usando o que você acha, e não é o que você acha. Você tem que seguir certas orientações verdadeiras diante da pergunta que você fez, diante de suas atitudes, diante de que o Chico está sugerindo, e como é que você vai adaptar quando ainda é tempo, quando não é o hexagrama 49. Se for, se prepare. Tá? Não tem jeito. Você vai se preparar ou para o pior ou para o melhor das atitudes que você já tomou. Para ele ser um livro de sabedoria e não um oráculo, é preciso sempre que você consulta o Xing, em situações que você não tem certeza que passos vai dar. Você não tem rastros para seguir, você não tem elementos para fazer um julgamento normal. Se você tem, faça seu julgamento e vai lá. Mas se tiver dúvidas, temores ou condições muito... São pistas que vão dizendo não. Eu preciso ir mais seriamente diante dessa atitude que eu estou pensando em tomar, mas que me dá sabe, um aperto no coração. Quando o coração aperta, a coisa está ruim. Então, é preciso que você vá buscar orientação no livro das mutações. Se você está certo, se aquilo tem amor, tem alegria envolvido, e não tem nenhuma mensagem, vamos dizer assim, sensorial de que tem alguma coisa errada, não vá ao Xing, porque senão ele te dá o hexagrama 4, dizendo, você está aqui, me perguntou, a sua vida está mostrando para onde você vai. Você é um insensato, eu não respondo a insensato. Aí ele taca. Eu me lembro que eu parei de receber esse hexagrama lá depois de uns 10 anos de estudo do Xing. Ele virava e mexia, ele me jogava na insensatez juvenil. Por que você está me perguntando? Tá tudo aí. Você está sendo insensato. Você é um jovem que não sabe para onde é que está indo. Vá lá. As condições já estão aí. Não me peça ajuda quando as pistas, os rastros estão mostrando até o cheiro do animal para onde você vai. Então, isso é muito importante para vocês compreenderem o porquê que ele deu de diagnóstico isso aqui. Então, primeira pergunta está aqui respondida pelo Xing. A força divina está atuando em tudo aquilo que nós estamos vendo como negativo, para revelar tudo que está escondido, para que a gente compreenda
que passo nós vamos tomar. Ele só fez diagnóstico. Se ele só diz para o Xing que você quer um diagnóstico, a pergunta será sempre: o que está causando? Qual é o sentido dessa situação? Tá? Isso tudo é diagnóstico. Quais são os aspectos dessa doença? Aí ele tem que ser bastante específica para ele dizer só o diagnóstico. Quando você vai no médico fazer um diagnóstico, ele vai pedir o quê de você? Exames. Qual é o exame que você faz quando você quer do diagnóstico? Estar claramente com os passos que você está querendo dar para investigar um por um. Porque você vai diagnosticar se, por exemplo, aquela ação que você está querendo fazer naquele momento é correta, está em acordo ou em desacordo com as mudanças daquilo que está acontecendo pelo mundo e que você não detém o poder. O outro, a pessoa com que você está fazendo isso, a casa que você está comprando, como quando eu perguntei se eu deveria tirar o dinheiro do overnight, que estava dando milhões, ele diz: a força da terra está se movendo, você não pode ir com ela. Faça isso imediatamente, que algo superior a você vai lhe impedir de ter esse dinheiro. No outro dia, quando ela tomou o dinheiro, todo mundo já estava lá na mão de uma loja em São Paulo. Então, o diagnóstico é para você tomar a atitude correta antes de você ter certeza de que situação é essa, né? Muito dinheiro rolando nos bancos, e estava para se desconfiar isso, né? E ele me avisou exatamente na véspera, tá? Então, alguma dúvida sobre isso? Porque entre o hexagrama sorteado, que é o poder do grande, a atuação do divino, para o criativo, tem os trigramas nucleares do hexagrama, que eu não posso entrar muito nisso, porque é bem mais complexo do que o que a gente está conversando até hoje. Eu vou encontrar uma jovem que casa, que esse casamento não está bom, e ela não, ela vai dizer o que ela tem que fazer para conseguir. E é um hexagrama também de contenção. Então, o diagnóstico do que estamos assistindo aí, tá? É você deixar acontecer, porque essa é a vontade que veio de lá de cima. Não é simplesmente por que nós temos um governante assim assado, por que os Estados Unidos dominam o mundo inteiro, por que Putin ataca a Ucrânia. Tudo isso está dentro de uma vontade lá de cima para dar um sarrafiado na humanidade e dizer: entrem na ordem, entrem nas leis das mudanças que regem sua vida. Não é porque fulano de tal causou isso. Não tem um fulaninho de tal. Já tem um mundo passando dificuldades. Você na sua vida, na sua casa, nas coisas que você quer fazer. Como está difícil. Como foi difícil tornar essa live importante para vocês. Os quadros, tudo foi uma dificuldade muito grande. E eu entendi porque, na hora, a primeira pergunta que eu fiz para o instinto foi o diagnóstico que a gente está vivendo. Quando ele disse a vontade do céu, eu digo: bem, que seja, né? Vamos fazer a live com a vontade divina. E, com fé em Deus, depois disso daí, a força divina há de nos ajudar a passar por essa fase bem difícil, que esse diagnóstico aqui não bem, é o que a gente tem que aceitar. Compreenderam? Aí nós vamos para o segundo. Depois eu vou interagir um pouco com vocês. Segunda pergunta é um conselho. Que mudanças o I Ching sugere nesse momento difícil para a humanidade? Então, eu fiz o diagnóstico e peço a ele que nos ensine, nós que estamos aqui interessadas em saber, diante dessas circunstâncias que vão acontecer, aqui não tem jeito, que é diagnóstico, que conselho ele dá, então, diante dessa circunstância, que a força divina está descendo para acordar a humanidade? O que é que ele nos aconselha a fazer? Aí, por gentileza, Ju, coloque o segundo, o 58, com o 17, com a segunda linha. Só para vocês entenderem como ele realmente aconselhou aos homens, duas linhas desse hexagrama, onde está essa bolinha, onde está a mutação? É da Terra, é daqui, da Terra. As duas do meio é do homem, e as duas de cima é do céu. Aí ele diz que aqui na Terra
o que os seres humanos precisam fazer é o segundo hexagrama, que é o seguir. E a gente segue o que no hexagrama 17? Seguir. Seguir o que cada minuto pede para você. Seguir aquilo que seu coração, que a sua alma tem de melhor, né? Porque você tem ali em cima o trigrama lago, né? Uma superfície limpa, e embaixo incitar, que é aquilo que envolve. Quer dizer, siga aquilo que está claro para você, que é o seu bem, né? Porque não dá para saber o que é o bem de tudo. O que é o seu bem? O seu bem é estar de acordo com as circunstâncias que você está vivendo. É um hexagrama tão bonito esse seguir, eu gosto demais dele. E depois ele diz que é preciso que tenha alegria nesse seguir. Ok, vamos lá para o hexagrama do conselho. Que mudança fazer? A alegria na firmeza interior, externamente, contagiar as pessoas para a mudança. A alegria dentro e suavidade fora. Quer dizer, você se mover nesse momento, apesar de tantas dificuldades, com firmeza interior. Porque essa alegria a gente não pode ter sem esperança, né? Porque não há nada ali para você se alegrar. Ele diz, mas busque algo dentro de você que facilite esse caminho de você chegar a essa suavidade fora, para com a vida, para com as circunstâncias, para com essa briga entre os dois polos que a gente está assistindo em eleição, em tudo à nossa volta. Então, tem alegria de porque, no fundo, não há o que mude, só há mudança. Então, o que fazer diante dessa? Busque a força da sua alegria interior. O que te faz feliz? É caminhar, vá caminhar mais. Tá? É ir para o campo, mude. Venda a sua casa, vá para o campo. Eu fiz isso bem antes disso tudo acontecer, porque eu fui avisada lá atrás, pelo meu primeiro mestre, antes de 2000, suma das cidades grandes, porque ele já sabia que os céus iam entrar para corrigir os homens. Eu moro numa ecovila, tá? Tem uma água que eu tomo que não passa por nenhum aumento de água, não se paga água aqui. Tá? Eu tenho floresta para tudo quanto é lado, que eu preservo. Então, eu já estou num lugar onde eu posso ser agente do bem, mas então todo mundo tem que fugir para outro local? Não. Você, dentro do ambiente que você está, você pode optar por uma alimentação mais natural, comida orgânica, não usar água de torneira, porque você não pode confiar numa cantareira. Eu lembro quando eu morava no Rio, mostraram de onde eles tiravam a água que alimentava as torneiras do Rio de Janeiro. Gente, que coisa horrorosa! Era uma imundície. Eles não iam conseguir nunca limpar aquela água do rio poluído para chegar até a gente. Muita química, muita química. Eu digo, não, não, agora eu vou... E olha que o Rio de Janeiro tem um monte de nascentes naquelas montanhas, por que tem que fazer uma baita de uma hidroelétrica, né? Ou de uma, sei lá, um rio sujo, para ter que criar todo um método de despoluir aquilo para a água chegar até nós? Então, a consciência, né? Dentro do diagnóstico que você tem, vai lhe fazer tomar certas atitudes na sua vida para minorar a força do criativo funcionando em cima da humanidade, né? Dizendo, agora chega, do jeito que está, não vai continuar. Tá? Não vai. Tá? Muitos vão morrer, muitas catástrofes, muita gente fica com o coração desse tamanhozinho, mas, sabe, a gente atravessou a linha criada pelas leis das mudanças e pela força maior, que é o hexagrama 1, né? E agora estamos sofrendo consequências. Haverá o ponto de mutação? Sim. Ele já começou há muito tempo atrás, nós estamos no final disso daí. O hexagrama 24, o ponto de mutação, um livro de Fritz J. Capra, ele disse, nós vamos entrar agora numa nova vida, numa nova sociedade, numa nova humanidade.
Esse livro é de bastante tempo atrás, não é de agora, ok? É o conselho que ele dá. Você precisa conquistar amigos, agir em grupos, em comunidades. Não é mais um momento de você ficar só. É preciso contribuir, tá, com a comunidade em volta de você, seu bairro, fazer parte da associação de bairro, da, fazer parte das forças atuantes, o jornalismo novo que está aí, 247, um monte. Parar de ver Rede Globo, parar de ver aqueles que estão, vamos dizer assim, alimentando o mal e entrar na informação. A gente precisa de informação. Então, a atitude que ele aconselha que mudanças fazer é você ficar firme na direção daquilo que você acredita e se agrupar com pessoas que estão como você, pensando como você. Tá? Daí esses grupos, daí lives, daí eu ensinando agora a nível internacional a alquimia interna taoísta, que vai possibilitar essa mudança, não apenas na direção que você vai tomar na sua vida, mas reestruturar seu corpo, retirar deles os bloqueios de energia que estão, e ter uma função nessa comunidade e com essas pessoas que você está se juntando. Ele pede muito a solução agora para enfrentar a força do criativo. Corta-lhe a cabeça, é isso. Buscar a sua plataforma, o seu grupo. Com a internet foi maravilhoso isso, né? Porque agora você pode escolher. Você fala, eu não quero ouvir notícia da Globo, eu quero ouvir 247. Eu não quero mais fazer parte de algo que está contra aquilo que está dentro de mim. Onde está teu grupo? Você vai lá, seleciona 550 grupos das plataformas todas que a gente tem aí, aonde você vai amarrar o seu gado, né? Onde é que você vai amarrar as suas escolhas. E isso vai fortalecer essa mudança necessária para que a gente construa essa nova forma de viver, ou nas cidades grandes, ou no interior, ou na roça. Essas possibilidades estão em todos os lugares. Você tem N formas de você fazer isso. Tá? Desde ir buscar sua água. Em São Paulo, tem um monte de fontes extremamente puras de água mineral. No Rio de Janeiro também tem. Quer dizer, é fazer a opção que você pode fazer de não seguir o que a maioria faz, mas ir de acordo com essa força interna que já está feita dentro de você. Busque aqueles grupos com que você se irmana, porque muitos deles serão destruídos no decorrer do que você está assistindo aí. Aquele que se mantém, aquele é o certo. Aquele que está progredindo nesse momento é o certo. Tá? A grande mídia, a grande confraternização, o Congresso Nacional, aí você vai ficar muito difícil. Você não vai encontrar apoio ali. Então, são pequenos grupos que vão lá, de resistência mesmo, a essa destruição que a gente está assistindo. Ali está o seu lugar, de agora, ficar longe dessa negatividade absoluta que vai entrando na vida sua e sempre buscando alternativas novas, porque as que estão aí estão sendo destruídas. E não é só por culpa da humanidade, é dos tempos. Todos os tempos, por mais, olha, a dinastia mais importante da China aconteceu 800 anos antes de Cristo, lá em 200 e pouco, onde está o Vampir, que traz esse livro do Xing inacreditável, onde está a dinastia Han, que foi uma dinastia fantástica, onde todas as maravilhas da China surgiram. Ela também caiu. Então, a gente tem sempre esse movimento de momentos mais difíceis, porque esse é o quadro da vida. Viver não é só o que pode manter a felicidade nossa está aqui dentro. Tá? São o que está escrito nos trigramas nucleares e no segundo hexagrama, para onde dirige as suas perguntas. Se ele não tiver solução, você tem que se preparar
para sofrer menos as consequências do que você fez. É de 1992, exatamente o ponto de mutação, que ele fala sobre a hexagrama 24. Então, em 92, já começamos. Foi por isso que meu mestre pediu que até o ano 2000 eu estivesse fora das grandes cidades, porque ali ia vir a ceifa daquilo que não dá mais para ser. Ou com algumas cidades que vão transformar, um político bom que vai transformar a vida nessas cidades, melhorar a situação da população, ou então sai fora, tá? Não é ali que você precisa ficar. É sempre encontrar os grupos nos quais são as comunidades, são as ecovilas, são as morada mais no campo, buscar onde tem... Você sabe que para mim encontrar esse local da ecovila, eu rodei 12 estados, porque todos os locais para construir a ecovila, a água desses locais vinham dessas empresas, né? E que pega a água, prende toda e começa a usar as químicas para limpar a poluição que foi feita. Eu rodei tudo até chegar a essa conclusão. Eu tinha que ficar perto de um parque. Minha ecovila está a 200 metros do Parque do Papagaio. Toda a minha água é pega lá dentro da floresta. Ela não passa por nenhum setor de limpeza que vem. Ela sai de um tanque para o outro, e serve a nós todos. Você poderia tomar água de torneira, porque aí a gente lava esses tanques de 2 em 2 meses para que essa água sempre entre pura. Então, você tem controle da sua água, se não, procure água mineral. E não no local onde você possa pegá-la, porque aquelas garrafas plásticas, elas passam por caminhões, tomam sol, ou aquele plástico deixa resíduos dentro dessa água. Então, os cuidados terão que ser maiores para quem mora e não tem controle sobre sua água. Que água você bebe? Tá? Às vezes é melhor abrir um poço, se for possível, para que você possa tomar uma água pura, se você não tiver como. Mas essa água tratada das cidades, elas não são confiáveis. Existem, hoje em dia, um monte de filtros, né, que se vende aí, existe uma forma de você pegar essa água e transmutar através de mecanismos quase que alquímicos, né? Tem um monte de coisinhas que você pode usar aí, mas é importante prestar atenção nisso. Então, grupos, comunidades que vão permitir que você tenha seu legume na sua casa, na cidade grande, vinda de alguém que faz plantação. Nas cidades grandes tem tudo agora para você conseguir sobreviver a uma situação como essa que vai piorar, não vai melhorar tão cedo. Mas esse ponto de mutação, ele permanece, e agora, com o que ele acabou de dizer, o poder do grande dizendo chega, restringindo com tudo que a gente está assistindo. Miséria no mundo inteiro, né? Crianças morrendo assim, estupidamente, pessoas do bem morrendo estupidamente, porque na hora que abriu esse poder do poder do grande, é o criativo que está por trás dele. A pergunta que eu fiz foi perfeita para o que o Xing respondeu. Aqui, os homens não podem se meter muito, eles podem fazer escolhas no seu interior. Ali está a firmeza, porque aí entra o conselho, que mudanças fazer? Se prevenir da catástrofe maior que está acontecendo lá fora. Tá? E essa prevenção, cada um tem os sistemas perigosos, a depender do local que mora, de como, do que eles dependem, né, para estar aí, nesse local onde estão, e as defesas necessárias. Tá? Se é uma cidade muito violenta, hoje em dia tem milhares de alarmes que se põe, que grita, que abre uma câmara. É preciso se prevenir. Não fiquem soltas assim, não, porque a coisa vai pegar, está pegando e não vai melhorar. Tá? Até haver essa limpeza, a gente passar por esse período, esse novo tempo ser instalado por essa força que veio do céu, dizendo, chega, chega. Bem, está aí a orientação do conselho que o Xing está dando para nós, o que fazemos diante de uma situação que o poder divino está passando a ceifa
no mundo, o juízo final, e não há como a gente parar a guerra na Ucrânia, parar os desabamentos que estão acontecendo nas cidades, parar com essa captação de água de grandes reservatórios. Isso é impossível fazer agora. Isso vai destruir muitas pessoas, é a consequência do criativo atuando na primeira pergunta do diagnóstico que nós estamos vivendo. Bem, esse foi o conselho. Agora, o oráculo, esse daqui, esse a gente não pode fazer nada com ele. Nosso Brasil voltará a ser o país do amor e da alegria em 2023? Todos estamos com uma esperança. Aqui na resposta dele, ele diz: o viajante. O viajante é formado por quê? O trigrama do fogo em cima e da montanha. É o fogo que está em cima da montanha, mas ele corre queimando tudo. E nós tivemos 3 linhas de transmutação, tá? Mudando, se transformando no hexagrama reunião. De novo, os grupos precisando se reunir para que haja mudança. Só que nas linhas desse hexagrama, o que ele afirma é que a terceira linha, a nível de tempo, o que é que ele diz? Não dá ainda. Ali é uma linha extremamente negativa, tá? Que ainda não aprendemos a ser uma nação, não temos confiança, não há unidade. Mas, no segundo semestre, conseguiremos começar, porém não será o suficiente. De novo, os hexagramas nucleares pedindo alegria e suavidade nesse momento. Reunião com o futuro. Então, com a força do poder também desse hexagrama 45, de reuniões de pessoas que pensam da mesma forma, tá? E com o trigrama nuclear, que você pode formar um hexagrama, os trigramas nucleares, vocês vão aprender no curso. É quando você tira a última linha e a primeira e forma um hexagrama com as duas, aí, as duas do fogo, a 1, 2, 3, a quarta linha, a quinta linha e a terceira linha formam um trigrama, alegria tui, e embaixo, a 1, 2, 3, a quarta linha, a terceira linha e a segunda linha formam outro hexagrama, vento, suavidade. Quando você monta um hexagrama com esses dois, você tem o poder do grande. Aí você tem, de novo, a força na mão para que você possa ter essa alegria em 2023. Como um hexagrama, normalmente, a duração dele é de 6 meses, né? É de 2 em 2. Então, você tem aí, no final do ano, a gente recompõe esse Brasil que foi todo dilacerado, e aí a gente pode começar a ser o país do amor e da alegria, mas somente em 2000, no final do ano de 2023. Eu não quis perguntar sobre as eleições, porque quem quer que entre lá vai ter que refazer tudo novamente. Não vai ser fácil para Lula, vai ser bastante destrutivo para esse governo continuar a agir como está agindo, mas nós não temos garantia nenhuma que só porque um governo novo entrou, vai tudo se ajeitar. Ele vai ter muito trabalho a ser feito. Então, eu concordo com o Chico que a gente só vai voltar a ser o país da alegria e do amor no final do ano de 2023. Haverá muita dificuldade para todos nós corrigir o mal que foi feito. Instituições de ajuda arrebentadas, empresas vendidas, que era nosso patrimônio nacional, não vai ser fácil. E não vai dizer, a questão é Bolsonaro. Não,
tem toda um... Bolsonaro é um fantoche diante de coisas que a gente desconhece completamente que está ali para trás, inclusive vindo de países soberanos, como os Estados Unidos. Não é? A Lava Jato foi formada lá. Então, é muita ilusão achar vai entrar Lula e tudo bem. Coitado de Lula. Tenho pena dele, porque o que ele vai fazer para reconstruir esse país não vai ser fácil. Me desculpem as pessoas, eu não é partido para um lado ou por outro. É você compreender que cada país só pode crescer quando ele mantém seus recursos na mão, não sai entregando. Nossa, num mundo onde as finanças estão mandando em tudo, tá? Você vai pegar a sua casa e meter dentro dela um monte de investidores da Bolsa para gerir sua família, como é que vai ser? Ah, não, você preserve. E o Xing está chamando muita atenção em todas as três perguntas sobre o processo interno de cada um, tá? De como é que você se junta com outras pessoas para que haja um melhor, vamos dizer assim, um melhor futuro. Esse futuro é construído, tá? As leis das mudanças estão dizendo que não vai ser fácil, tá? E dentro do oráculo, a gente está muito viajando na maionese, achando que vai acontecer um milagre total. Essa reconstrução não vai ser fácil, porque nós estamos perdidos, nós não temos ainda uma força, a gente vai ter que vencer cada dificuldade que vai surgindo, uma a uma. Não será assim, abriu-se a porta do paraíso porque um governo caiu, outro chegou. E agora a gente vai ser o país do amor e da alegria. Ele foi do amor e da alegria, sempre foi, e agora essa nossa alegria e esse nosso amor está sendo contido. Não podemos trocar muita intimidade com as pessoas, porque veio o vírus que afastou todo mundo foi trancado numa casa, e o Xing está dizendo que foi feito pela força do criativo. Tá? Embora, claro, que teve organizações que entraram nisso, mas é por vontade divina que estamos passando por isso, um poder muito maior do que a gente acha que é esse ou aquele, unido a poderes escuros na Terra também, e está revelando para a gente como é que a gente vai viver da agora em diante. Qual futuro vamos deixar para os nossos filhos? E muito trabalho em cima disso. O oráculo está dizendo que não é fácil, vai depender de você entrar no hexagrama 45 para reconstruir isso daí. Tá? Então, nós temos o hexagrama 45 e o 28 mostrando que esse poder vai ser conseguido através da alegria e da suavidade. Não é de guerra, não. É da gente se juntar com alegria, e como o vento ir fazendo as pequenas coisas acontecer, né? O vento ele traz notícias, ele é o símbolo da comunicação. E eu falei para vocês que nossas armas agora são essas plataformas, essa troca de conhecimento via internet, que já veio, assim como veio com um mal enorme, veio com esse bem, da que a gente se feche naqueles grupos que estão criando um futuro melhor para nós. E saia daqueles que não pregam nenhum amor, nem alegria e nenhuma ação concreta em busca desse novo tempo. Aqueles que estão na retaguarda da situação, querendo voltar atrás e se colocando à disposição de grandes potências aí do mundo inteiro, estrangeiras, essas pessoas não vão ajudar o Brasil a chegar à alegria e o amor, a não ser lá no final de 23, pela força do hexagrama 45, da reunião, de juntar força, de pegar pessoas que pensem como a gente, a força do céu e a força do homem. Você olha que as duas linhas inteiras da suavidade estão tanto no trigrama do homem, tá, como no trigrama do céu. Essas duas linhas, tá, elas estão na linha do céu, mas são duas linhas para a terra, duas linhas para o homem, e as duas em cima do céu. E aí nós temos esse problema, né, de estarmos na terceira linha hoje, dado o hexagrama O Viajante, que é uma linha extremamente negativa. A gente tem que se apegar com esse príncipe e com esse ministro,
o que significa com o que há de melhor dentro de nós, uma direção de vida com um ministro que cumpre aquilo que a gente decidiu individualmente e através desses grupos que a gente se associa para ter esperança, para poder lutar e transformar isso daí junto com o poder do céu, porque ele está em atuação. Tá? Ele está em atuação e ele requer do nosso país que a gente se una muito. Até o final de 2023, a gente conseguir realmente estar no poder do grande, com o domínio da situação, para a gente reconstruir esse país de amor e de alegria que a gente vive. Bem, eu quero abrir agora para perguntas, ou para o que vocês acharam de toda essa conclusão do Xing e com a orientação que ele deu. E o que vocês acharam das qualidades necessárias para a interpretação. As pessoas que estiverem no curso do Xing, elas vão receber tanto o texto do Van Bi, que chama o Tratado das Imagens, quanto o texto da mensagem correto, que vocês não devem ter. Quem tem um livro de Fernanda Pessoa, eles têm um livro recente, e eles é tão profundo o que Fernando Pessoa diz nesse texto de mensagem, que a pessoa que fez a revisão fez uma bagunça, não entendeu nada. Eu pego um texto da mensagem, da abertura da mensagem das obras completas de Fernando Pessoa, aquele com formato de Bíblia, eu fico horrorizada. Eu digo, Deus do céu, como difere do que eu tenho aqui. Então, eu quero dar esse presente para as pessoas que entraram, para elas terem a oportunidade de ouvirem o texto de abertura de mensagem no original, que fala dessas 4 qualidades, até chegar, que a última delas é como se um anjo estivesse falando para isso. Chega a comprovação de que aquilo que a gente usou, a compreensão, a inteligência, a intuição e a simpatia dentro da interpretação do Xing, se fechou ali, como se houvesse um sopro do anjo no nosso ouvido, dizendo, é isso, e siga esse caminho. Eu espero que nossa consulta aqui hoje tenha dado a vocês essa esperança, sabe, de que um anjo sopra no nosso ouvido e diz, siga esse caminho, esse é o bom para você. É assim que se fecha a interpretação do Xing. Bem, se tiver algumas perguntas, eu estou aqui para responder. Nós temos 1h12 de menos, que a gente começou um pouco depois. Começamos às 7, são 20 horas, ela deveria terminar um pouco mais tarde, então dá tempo, se vocês se sentiram bem com a resposta do Xing, se estão dispostos a compreender que sem esse livro é muito difícil a gente encontrar o caminho correto para a gente seguir. Tá? Seria muito, muito bom. Eu não sei se eu acho que deve estar gravada essa live. E que tal ouvir vocês, não só nos comentários aqui, mas sua experiência com o Xing, por exemplo. Quem já usa o Xing poderia falar comigo um pouco? Quem já conhece, ou pelo menos consulta. Todo mundo é novatinho aqui, de 10. Não, eu já consulto o Xing, mas eu ainda confio muito, eu tenho que ficar lendo os livros, sabe? Eu não tenho uma intimidade, assim, com a interpretação só dos trigramas, então... Não, mas olha, eu acho que isso nunca vai acontecer de vez. Eu estou com o Xing desde meus 20 anos, eu estou com 74, tenho mais de 50 anos. Você vai se aprofundando, mas você vai ter que estudar o resto da sua vida. O Confúcio dizia, com 50 anos de usar o Xing, que ele precisava de mais 50 para conseguir compreender, porque compreender isso aí é ser Deus, gente. É entender como as mudanças se fazem, interferir nela e criar situações melhores para tudo, para a humanidade, para não ter catástrofe, para o nosso planeta não esgotar água, para a loucura que os homens fazem quando estão vivendo e seguindo a vida segundo toca lá a música, né, dos países, das civilizações,
Os povos primitivos, eles todos tinham um processo muito forte, porque tinha família, as crianças eram criadas pela comunidade, eram educadas desde pequena, nossos filhos são jogados numa escola, que só quer que eles desenvolvam isso aqui, ó, o córtex. Graças a Deus está chegando a neurociência, que está voltando a atuar com as crianças nas escolas, que tem o Alê Duarte, que faz esse trabalho maravilhosamente, sintonizando criança, eu fiz o curso dele. Eu tenho entrado bastante na nova ciência para poder enriquecer mais a alquimia interna taoísta, trazendo a atualidade ao passado, como diz bem o hexagrama 28, da atualidade ao passado. Você tem que ir ao passado, buscar inspiração e ver o que a ciência está fazendo para você, vamos dizer assim, completar aquilo ali, e aquela atualidade ser vivida na sua própria vida, né? E, então, é isso, gente. Esse é o hexagrama 28, esse que você falou? É, De dar atualidade o ao poder de passado? domar do grande. Ah, Não, desculpa, é o 26. Da 25. atualidade ao passado é o hexagrama. É o poder de domar do grande. O hexagrama é 26, espera aí. Essas coisas todas. Ele saiu aqui, o 26. O poder de domar do grande, o hexagrama 26. Nós tiramos ele na explicação do que está causando tanta guerra. Tá? O poder de domar do grande ali tem a atuação das mudanças das leis que regem a vida. Nós vivemos na casa da mãe Joana, não. Aqui, entrou aqui dentro, é você seguir, não as leis, tá, vamos dizer assim, de um governo, tá? Porque as comunidades pequenas, a lei não é dada por um governo. Tem o pajé, tem o chefe daquela tribo pequena, as crianças desde cedo são responsabilidade da comunidade, essa comunidade é orientada para a preservação daquilo que eles precisam para sobreviver, que é a comida, o barro para fazer as... Não tem nada comprado no mercado, não tem sociedade de consumo nas comunidades primitivas. Aquilo é passado de pai para filho, como é que planta, que hora que tem que descansar, quanto tempo tem que descansar o barro, o que é que você tem que fazer para construir a sua oca, né, a sua casa, que é feita pela própria mão daqueles que vivem na comunidade. Os povos primitivos são um exemplo para a gente, porque eles se formam em grupo e eles se, vamos dizer assim, governam pelas leis daquele grupo. Tem o religioso. Eu separei os livros do Xing para vocês, esses 6 livros, inclusive o meu, né, que ensina a interpretar através desse hexagrama também, porque meu livro é inspirado no 26, né, O Poder de Domar do Grande, que é como você pode transformar a humanidade. E todos esses livros você tem o religioso, o xamânico, o do Wilhelm, e é bom estudar a visão de todos eles. Por exemplo, todos os diagnósticos ou conselhos ou oráculo que eu fiz, esse livro daqui, ele diz, esse hexagrama que saiu para o governo, para a pessoa que está fazendo negócio, você sabe que eu consultei com ele todos os hexagramas sobre o que nós estamos vivendo agora e o que está acontecendo deu péssimo para o governo. As leis do nosso governo não é do Brasil, não, é mundial. Estão todos em cima do lucro, em tirar os bens das pessoas para aquela nação mande em todo mundo. Nós estamos vivendo agora essa mudança de sair da mão do dólar e bipolarizar com a China e com a Rússia, e, quem sabe, com todos os países do mundo, ter hegemonia de ter sua moeda própria, porque é um financeiro muito louco, né? Que são países tomando do outro, aí vem as guerras, vem tudo, e tudo isso precisa de uma reforma. É como o Xing disse para o Conselho, a mudança tem que partir de dentro da segunda linha do hexagrama 58, que é a atuação na Terra, mas feita com quem? Né? Com grupos, com seguir na direção do bem que você quer para você e para o mundo e para as pessoas. Isso só em comunidades. E hoje nós temos milhares na internet, onde você pode entrar
e fazer o seu trabalho. Tá? Não há mais como fazer isso lá fora. Tem repressão, tem todos os empecilhos, né, que os poderosos fazem para que não haja atuação. Mas vai ter naquela escola que atua com a criança com educação diferente, nas artes, né, propostas para que vai orientando a pessoa pelo belo, pela intuição, pelo sentimento, né, pelo coração, principalmente isso. Né? O coração é onde mora a alegria. Quem está fazendo os cursos de alquimia interna comigo sabe. O fogo do coração. Quando nós criamos a cozinha, para que a gente sutilizasse os alimentos, para que eles tornassem mais digeríveis, foi quando se descobriu o fogo e se aprendeu a colocar o fogo debaixo da água para cozinhar, nós começamos um trabalho alquímico em toda a humanidade. Quanto tempo você cozinha um arroz, um feijão? Imagina o povo primitivo, tinha que comer tudo cru, vivia de carne, né? E a gente aprendeu a plantar, depois de plantar, a gente descobriu o fogo, tem um filme lindo sobre isso, que as guerras, no tempo paleolítico, né, eram feitas para roubar o fogo, porque, por acaso, aconteceu um incêndio, eles descobriram que podia fazer o fogo, friccionando pedrinhas, e quem tinha um fogo tinha que manter para não ficar aquele tempo todo friccionando para atingir. E havia as guerras para tomar aquele centro de conservação do fogo das nações muito primitivas. E daí a gente está percebendo que manter o nosso coração debaixo da água significa tirar a energia quente daqui para você aprender a usar a força do rim, que é ela que recolhe a energia, para você recompor sua energia sem que você use o fogo embaixo de água, é impossível. E esse fogo embaixo de água é o que acontece na relação sexual, mas não só na relação sexual, como mesmo você sozinha pode colocar o fogo do seu coração e sentar sobre ele, levar ele para debaixo dos seus rins e começar a criar uma eterna força que pode nos alimentar, curar todas as doenças. O meu grupo está incrível, eu estou muito impressionada, muitos de vocês estão aí. Que resultado bonito está acontecendo. Tá? Assim que você compreende que é você o agente do seu destino, que é você que pode, desimpedindo os bloqueios de energia do seu corpo, vendo onde estão as suas falhas de tomar atitudes, consultando o Xing antes que você as tome e sofra um resultado, porque a partir de um ponto da decisão tomada, aí é que entra o destino. Mas antes, onde eu não sei para onde ir, consulte, porque ele vai dizer, se for por esse caminho, faça várias perguntas, como a gente fez agora. Fizemos um diagnóstico, fizemos um conselho, depois o oráculo. Eu pedi o oráculo pelo final, que seria a situação do Brasil em 2023, exatamente por isso. Porque no oráculo ele disse, não será uma mudança de governo, não será apenas a coisa política que tem que mudar. Tem toda uma estrutura que nós precisamos mudar, né? Do tipo de ação da comunidade, que é reforçar as instituições, os grupos que vão ter que... esses grupos, dentro de uma democracia, que faz mudar, são as instituições que estão sendo destruídas agora. E a gente tem que acordar para isso. Se acordarmos e tivermos um governo que pensa nisso, não vai ser saiu do inferno, vai entrar no céu. Não vai ser. O mal está feito. Tá? Nós estamos cada dia mais fracos na nossa voz, como comunidades, né? Como tá, MST perseguido, todas aquelas instituições que geravam recursos de alimentação estão sendo destruídas, principalmente as naturais, né? Porque as do agronegócio está nos matando. E mesmo você morando em cidade grande, você tem os centros de jogar esses alimentos orgânicos, onde você pode se associar e recebe até em casa. Em São Paulo, eu tenho vários amigos que estão entregando em casa os alimentos que você precisa. E quando eu vou a São Paulo, eu vou muito em todos os armazéns que são orgânicos. Aqui não tem problema, porque todo mundo na comunidade onde eu moro, que não é a Ecovila,
todas têm uma hortinha, todas criam frango, eles trazem na minha porta o frango, o ovo orgânico, tá? Então, eu tenho essa facilidade aqui, mas isso não impede que vocês, nas cidades grandes, comecem a pensar que sua alimentação pode estar lhe envenenando. E muitas das doenças também vêm do ficar sentado o dia inteiro, de você não ter uma estrutura, como eu chamo de afinar o instrumento. Se seu corpo não está com a energia desbloqueada para que ela circule, fica difícil, porque é como se botasse um, sabe, aqui não, aqui você não pode entrar. Vamos ver, alguém apagou. Você pode colocar de novo, Ju, o que Bem, gente, se alguém gostaria de perguntar, se tiver alguma pergunta, algum comentário, eu vou escutar, mas a gente vai terminar daqui a 5 minutos. Ou compartilhar. Temos 5 minutos. Se não tiver, manda um beijo para todos. Só agradecer, muito legal. Vem para o meu curso, porque, olha, jogar o Xing sozinha, eu fiquei muito doente até descobrir a alquimia interna taoísta, viu? Porque, na verdade, o instrumento, se você... A orquestra está aqui, mas o instrumento aqui estava muito desafinado. Eu me afinei meu instrumento com 74 anos, desde 42 eu não tenho nem gripe. Esse tal desse vírus aí, bicho, andei por tudo quanto é lugar, claro que eu usei máscara, fiz cuidado e tal, mas não é o bastante, não, porque chegava gente aqui pela porta dentro da Ecovila que nem estava de máscara. Então, eu fui exposta várias vezes. Alguns parentes meus pegaram o vírus e tudo isso. Mas quando você tem um corpo afinado, um instrumento forte, não tem mal lá em cima que ele pegue, não. Nem gripe, nem desarranjo, nem mal aqui. Outro dia minha barriga ficou roncando, eu fui numa farmácia e disse, sua barriga ronca? Eu disse, de vez em quando ronca. Você está com giardia e tênia. Vai ali no laboratório, porque os médicos não pedem mais exame de fezes, né? Aí eu levei no laboratório, eu peguei ontem, tem nada, não tem tênia, não tem giardia, não tem nada. Eu digo, bem, ela ronca porque está com vontade de roncar, deixa a bichinha roncar, deve ser alguma água que eu tomei perto de alguma coisa que estimula essa parte da água, né? Então, queridas, convidar você para o curso, mas nós estamos em lista de espera. No curso do Xing, sim, esse não está em lista de espera. Mas se interessarem em ver sua vida mudar de água para o vinho, tem muitos alunos meus que estão aqui. Eles sempre estão se comunicando das maravilhas que aconteceram no corpo deles. E eu sou um exemplinho disso, a velhinha que pega na enxada, que anda o dia inteiro, que não sente dor em lugar nenhum, não tem dor na coluna, não tem dor no pé, não tem dor na perna, não tem dor na cabeça, não tem gripe. São muitos anos também, né? Imagina que eu rodei esse Brasil inteiro de 98 até 2006, quando eu mudei para cá. Foram 12 estados, cada final de semana em 25 mil pessoas treinadas nessa época. E agora pela internet, porque é muito melhor. Eu jamais voltarei, mesmo que acabe vírus, que tudo, a viajar. Não dá, e nem trazer pessoas para cá para assistir o curso aqui. Eu vou trazer vocês aqui para a gente passar uma semana praticando, não é para curso, para a gente entrar no meio das florestas, sabe, fazer uma reconexão com a vida natural, mas eu não dou curso aqui mais. É muito caro para vocês, é muito caro viajar até aqui. Você sabe como está a gasolina, você sabe que a coisa não vai melhorar até o final do segundo semestre do ano que vem. Anotem isso aqui, que a gente faz uma nova live no final de 2023 para fazer uma cariação com essa interpretação que vocês estão vendo aqui. Espero que tenham anotado o que a gente precisa fazer. Vão para os grupos da internet que estão trabalhando ou por uma alimentação saudável, ou grupos do seu trabalho profissional que estão tentando mudar a instituição que vocês estão ligados. E foi muito bom ter vocês aqui.
e presentes. Espero que a gente se encontre aí pela vida fora. Não vamos perder o contato. Pelo menos o Xing será o nosso chamariz, né? Aquele que vai atrair e fazer esse grupo crescer dentro das leis, do entendimento das leis das mudanças, porque é ela que forma a nossa vida. A produção está dizendo aqui que tem um cupom de desconto para as pessoas que assistiram essa live e que quiserem entrar no curso. Bem, eu não entendo nada de internet, viu, gente? Isso tudo eu preciso de alguém que faça essas coisas para mim. Me perdoe se eu não sou eficiente nisso, que não sei, só você abrir o microfone e abrir o vídeo, o resto não. Um beijo para todos no coração.